O líder que dispensa apresentações, mas que vale a pena ser considerado como um gênio e um louco. Um homem que soube manipular as massas com os discursos mais eloquentes, que soube manipular os exércitos com bons planos de batalha, mas que ao mesmo tempo trouxe a desgraça e a opressão para minorias, além do massacre que representou o Holocausto. Porém, você conhece o plano que tentou acabar com a vida dele? Hoje, você vai descobrir. Nascido na Áustria em 1889, em uma família pequeno-burguesa, desde criança, o jovem Adolf sonhava em ser artista. A famosa história de que se Adolf Hitler tivesse sido aceito na Academia de Artes de Viena, muitos dos massacres da Segunda Guerra Mundial teriam sido evitados é verdadeira. Ainda jovem, ele se torna órfão e tem que trabalhar para sobreviver. Em 1913, se muda para a Alemanha e com o início da Primeira Guerra Mundial se alista no exército, chegando a ganhar uma condecoração por bravura. Em certa ocasião, Hitler quase ficou cego por efeitos das armas químicas. Com o fim da guerra, ele se filia ao Partido dos Trabalhadores Alemães e passa a disseminar o seu profundo nacionalismo. No fim de 1923, ele tenta organizar um golpe de Estado, o Putsch da cervejaria de Munique, um verdadeiro fracasso que falha miseravelmente e condena o líder a 4 anos de prisão. Porém, é na prisão que Adolf Hitler escreve sua obra política, Mein Kampf, Minha Luta, onde ele irá disseminar o nacionalismo, as bases do pensamento nazista, o antissemitismo e vai jogar a semente da origem das desgraças do povo alemão. Ele sai da prisão e vai fortalecer essa ideia no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Ele ganha notoriedade e força com a crise econômica de 1929. É então que o seu partido vai conseguir muitas cadeiras no parlamento alemão, se tornando o segundo maior partido do país. Mesmo assim, tentando a presidência em 1932, Hitler não vai conseguir. E somente com uma coalizão entre a extrema-direita, os moderados e os centristas, todos eles unidos contra a ameaça do comunismo, que Hitler chega ao posto de chanceler, ou primeiro-ministro, em 1933. Pouco tempo depois, o presidente falece e Hitler o sucede com o posto de Führer, o líder, estabelecendo rapidamente a suspensão dos direitos políticos de seus inimigos, assim como a prisão em campos de concentração para eles, a cassação dos mandatos, de partidos e de sindicatos. Hitler agora tem plenos poderes sobre a Alemanha. Em 1939, Hitler invade a Polônia e dá início a um dos conflitos bélicos mais cruéis da história da humanidade, a Segunda Guerra Mundial. Você provavelmente já ouviu falar da Segunda Guerra Mundial e o foco aqui não é falar sobre o conflito, sobre as suas consequências. Vamos aqui explicar um pouquinho sobre o atentado contra a vida de Hitler que aconteceu durante a guerra. Apesar da força do exército alemão e das sucessivas vitórias no início da guerra, com a melhor técnica que Hitler desenvolveu, a Blitzkrieg, alguns membros do exército alemão estavam descontentes com as posturas do líder. Existia um sentimento de que Hitler, como líder político, desejava se apossar do exército e controlar todas as movimentações. Ele aposentava generais ao seu bel prazer, seguindo interesses políticos, colocando nos cargos mais importantes somente aqueles que concordavam com a ideologia nazista. Entre os membros do exército, aquele que se destaca como a tentativa quase mais bem sucedida de todas ao tentar eliminar Hitler foi Claus von Stauffenberg, um exímio membro do exército alemão que vinha de uma família nobre. Stauffenberg participou do movimento de invasão da Polônia e da França, chegando ao posto de coronel. Em uma operação na Tunísia, Stauffenberg perde o olho esquerdo, a mão e alguns dedos da mão direita. Porém, ele consegue se manter apto para o trabalho burocrático e passa a insuflar as linhas de resistência
dentro do próprio exército alemão, que já contava com grandes nomes do exército. Foi então esquematizada a Operação Valkyria, aquela mesma do filme do Tom Cruise. Vale a pena você assistir porque ela conta exatamente a história desta operação. Eles deveriam ter como alvo o Führer e buscar dominar rapidamente todos os postos de controle, de comunicação, de energia, sob o pretexto de tentar defender o Estado alemão. Porém, assim que chegassem ao poder, diretrizes completamente diferentes daquelas tomadas por nazistas seriam encaminhadas por esse grupo. Era preciso controlar a população, o exército e a polícia para que a operação fosse bem sucedida. Em 1944, após os eventos do Dia D e a invasão da Normandia, a Operação Valkyria via a necessidade de ocorrer o mais rápido possível. Além disso, seria necessário que, além de matar Hitler, fossem mortos também Hermann Göring, ministro da aviação, e Heinrich Himmler, ministro do interior, para garantir que a mudança política e militar tivesse êxito. Em 11 de julho de 1944, Klaus von Stauffenberg perde a primeira oportunidade de explodir Hitler. Tudo isso pela ausência de Himmler na reunião. Stauffenberg planejava explodir uma bomba enquanto a reunião estivesse acontecendo. Da segunda vez, em 15 de julho, Stauffenberg perde a segunda oportunidade. Isso porque Hitler saiu um pouco mais cedo da reunião. Em 20 de julho, Stauffenberg tem mais uma reunião marcada com o Führer, dessa vez sobre a frente contra os soviéticos, onde eles precisavam de mais soldados. É a oportunidade que Stauffenberg não pode perder. Ele optou por uma bomba de efeito retardatário, ou seja, essa bomba era esquematizada para que um ácido corroesse o arame que serviria como espoleta, e quando esse arame estivesse terminado de ser corroído, iria acionar a explosão. A reunião foi marcada para acontecer no horário do almoço, na Toca do Lobo, complexo militar e bunker no meio das florestas alemãs, onde Hitler se escondia por dias a fio. Stauffenberg foi liberado nos 3 círculos de proteção, e a hora marcada foi levado ao encontro do Führer. No momento propício, ele já havia preparado o ácido e estava tudo pronto para acabar com a vida de um dos maiores líderes do século XX. Na reunião, estavam reunidas mais de 25 pessoas, entre elas o próprio Adolf Hitler e diversos outros coronéis e generais do Estado-Maior do Exército Alemão. O encontro havia sido direcionado para um barracão com espessas paredes de concreto, porém largas janelas para ventilação, o que diminuiu o efeito da bomba. A mala de Stauffenberg foi colocada aos pés da mesa onde eles observavam mapas e relatórios, próxima ao Führer. Em certo momento, Klaus von Stauffenberg se retira da sala sob o pretexto de uma ligação de Berlim que ele estava esperando. Porém, a maleta dele fica. Um certo general qualquer, no entanto, sente que a maleta está atrapalhando a movimentação dos seus pés embaixo da mesa e muda a maleta de lugar, colocando entre a bomba e Hitler o grande pé da mesa. E foi exatamente esse pé que salvou a vida de Hitler. Stauffenberg, durante a explosão, já tenta se encaminhar o mais rápido possível para a pista de pouso do avião que vai levar ele de volta para Berlim. Quando ele chega em Berlim, ele percebe que a operação toda está atrasada, pois todo mundo estava sem notícias sobre ele. É então que ele começa a acionar todas as lideranças para que a operação tome conta dos pontos principais o mais rápido possível. Stauffenberg consegue convencer diversos generais de que a operação tinha sido vitoriosa, apesar de alguns boatos mostrarem que o líder ainda estava vivo. A notícia de que o líder sobreviveu viria a chocar todos os membros da Operação Valkyria. Como Hitler poderia ter sobrevivido à grande explosão que aconteceu no bunker? O que eles não contavam era com a mesa entre Hitler e a bomba. Foi então que Adolf Hitler conversou com seu ministro da propaganda, Goebbels, que estava em Berlim. E foi Goebbels quem iniciou toda a operação de contra-ataque à Operação Valkyria, virando a situação a favor dos nazistas
os reacionários conseguiram prender todos os rebeldes. Alguns dos membros da Operação Valkyria tentaram o suicídio, porém, a maioria foi presa. A operação por completo, e a mais séria, a que chegou mais próximo de acabar com a vida do líder político, terminou pouco mais de 11 horas depois de ter começado. A maioria dos líderes foi condenada à morte por enforcamento, porém, alguns foram levados para campos de concentração e trabalhos forçados. Até mesmo alguns familiares dos rebeldes da Operação Valkyria foram presos, e todo o julgamento foi filmado para ser utilizado como propaganda reacionária. Agora, todos teriam medo de causar qualquer ato de rebeldia. Adolf Hitler sobreviveu, porém, foi por pouco tempo. Algum tempo depois, ele iria tirar a própria vida após a invasão de Berlim pelos soviéticos. E mesmo falhando, a Operação Valkyria entra para a história como um dos maiores atentados políticos contra a vida de um líder. Para conhecer essa e outras histórias sobre atentados políticos, você não pode deixar de se inscrever no canal aqui embaixo e deixar o seu joinha. Não se esqueça de ativar as notificações e curtir a página do Facebook. Até o próximo vídeo.